Ninguém é lançado no inferno pelo Senhor. O próprio Espírito é que nele se precipita. Em algumas pessoas há prevalecido a opinião que Deus desvia sua face do homem, o rejeita de si e o precipita no inferno, e que ele se irrita contra o homem por causa do mal. Outros vão ainda mais longe e creem que Deus pune o homem e lhe faz mal. Eles se confirmam nessa opinião pelo sentido literal da palavra, onde se acham semelhantes expressões. Não sabem que o sentido espiritual da palavra, que explica o sentido da letra, é inteiramente diferente e que, consequentemente, a doutrina genuína da Igreja, que vem do sentido espiritual da palavra, ensina outra coisa, a saber, que Deus nunca desvia sua face do homem e não o rejeita de si. Nunca lança alguém no inferno e não se encoleriza. É também o que percebe todo homem cuja mente está na iluminação quando lê a palavra, pelo simples fato de que Deus é o bem mesmo, o amor mesmo e a misericórdia mesma. E que o bem mesmo não pode fazer mal a alguém, e o amor mesmo e a misericórdia mesma não podem rejeitar o homem de si, porque é contra a essência mesma da misericórdia e do amor, e assim contra o divino mesmo. Por isso, aqueles que pensam por uma mente iluminada, quando leem a palavra, claramente percebem que Deus nunca se desvia do homem e que, não se desviando dele, age com ele segundo o bem, o amor e a misericórdia. Isto é, ele quer seu bem, ama-o e tem compaixão dele. Daí também eles veem que o sentido da letra da palavra, no qual se acham tais expressões, encerra em si um sentido espiritual, segundo o qual devem ser explicadas essas expressões, que foram, no sentido da letra, acomodadas à concepção do homem e pronunciadas segundo as suas ideias primeiras e comuns. Os que estão na iluminação veem, além disso, que o bem e o mal são dois opostos, e que eles são tão opostos como o céu e o inferno, e que todo o bem vem do céu e todo o mal vem do inferno. E como o divino do Senhor faz o céu, números 7 a 12, do Senhor eflui somente o bem no homem, e do inferno somente o mal. E assim, continuamente o Senhor desvia o homem do mal e o conduz ao bem, e o inferno continuamente induz o homem ao mal. Se o homem não estivesse entre um e outro, ele não teria pensamento algum nem vontade alguma, nem com mais forte razão liberdade alguma nem escolha, porque o homem possui essas coisas por causa do equilíbrio entre o bem e o mal. Se, pois, o Senhor se desviasse do homem e o homem fosse deixado só no mal, ele não mais seria homem. Tudo isto mostra claramente que o Senhor influi com o bem em todo o homem, no mal como no bom, mas com esta diferença, que continuamente ele desvia do mal o homem mau e continuamente conduz ao bem o homem bom, e que a causa de uma tal diferença está no homem, porque ele é o recipiente. De tudo isto se vê que o homem faz o mal por influxo do inferno e faz o bem por influxo do Senhor. Mas porque o homem crê que tudo aquilo que faz, ele o faz por si mesmo, por isso o mal que ele faz lhe é aderente como seu. Disto resulta que é o homem que é a causa de seu mal, e de forma alguma o Senhor. O mal no homem é o inferno nele.
Por isso, dizer mal ou inferno é a mesma coisa. Ora, como o homem é a causa de seu mal, é pois ele próprio que se induz ao inferno, e não o Senhor que o induz. O Senhor, em vez de induzir o homem ao inferno, o liberta do inferno, tanto quanto o homem não quiser e não desejar estar em seu mal. O todo da vontade e do amor do homem permanece nele depois da morte. Números 470 a 484. Aquele que quer e ama um mal no mundo, quer e ama o mesmo mal na outra vida. Ele não tolera então que se separe dele. Daí vem que o homem que está no mal está ligado ao inferno, e também está realmente, quanto ao seu espírito, no inferno. E depois da morte, não deseja outra coisa senão estar onde está seu mal. Por isso, é o homem que, depois da morte, se precipita no inferno por si mesmo, e não o Senhor que o precipita. Dir-se-á também como isso se dá. Quando o homem entra na outra vida, ele é primeiramente recebido pelos anjos, que lhe prestam todos os serviços possíveis e que lhe falam do Senhor, do céu, da vida angélica e o instruem nas verdades e bens. Mas se o homem, então espírito, é tal que no mundo ele haja de fato recebido instruções sobre semelhantes coisas, mas de coração as haja negado ou desprezado, então, depois de algumas conversas com eles, ele deseja e também procura separar-se deles. Ora, quando os anjos percebem isso, eles o deixam. E ele, depois de algumas ligações com outros, se associa finalmente aos que estão em um mal semelhante ao seu. Ver números 445 a 452. Quando isso se dá, ele se desvia do Senhor e volta sua face para o inferno, ao qual ele tinha sido associado quando estivera no mundo, e onde residem os que estão em um semelhante amor do mal. Tudo isso mostra com evidência que o Senhor atrai a si todo o espírito, através de seus anjos e também pelo influxo do céu. Mas os espíritos que estão no mal resistem veementemente e se desprendem, por assim dizer, do Senhor, e são arrastados por seu mal como por uma corda, assim pelo inferno. E como são arrastados e pelo amor do mal querem ser arrastados, é evidente que eles se precipitam no inferno por sua livre vontade. Que isso seja assim, ninguém pode crê-lo no mundo, por causa da ideia que se faz do inferno. E mesmo na outra vida, isso só aparece aos olhos daqueles que estão fora do inferno, mas não aos que nele se lançam. Porque eles nele entram por sua livre vontade. E os que entram por um ardente amor do mal aparecem como se tivessem precipitado com a cabeça para baixo e os pés para cima. É por esta aparência que parece que eles são lançados por uma força divina. Ver os pormenores a este respeito no número 574. De tudo isso, pode-se ver por que o Senhor não precipita pessoa alguma no inferno, mas cada um é que se precipita nele por si próprio, não só enquanto vive no mundo, como também depois da morte, quando vem entre os espíritos. Se o Senhor não pode, por sua divina essência, que é o bem, o amor e a misericórdia, agir do mesmo modo com todo o homem, é porque os males e, por conseguinte, os falsos obstam, e não só enfraquecem, mas até rejeitam seu influxo divino. Os males e, por conseguinte, os falsos
são como nuvens negras que se interpõem entre o sol e os olhos do homem e arrebatam o brilho e a serenidade da luz, persistindo o sol em um contínuo esforço para dissipar as nuvens que fazem obstáculo, porque ele está por trás, opera e durante esse tempo ele também envia, por diversas passagens aqui e ali, alguma luz mesclada de sombra aos olhos do homem. No mundo espiritual dá-se o mesmo. Lá, o sol é o Senhor e o divino amor. Ver números 116 a 140. A luz é a divina verdade, números 126 a 140. As nuvens negras são os falsos do mal, os olhos são o entendimento. Lá, quanto mais alguém está nos falsos do mal, mais há ao redor dele uma tal nuvem, negra e condensada segundo o grau do mal. Por esta comparação, se pode ver que a presença do Senhor é perpétua em cada um, mas é recebida de diversos modos. Os maus espíritos são punidos severamente no mundo dos espíritos, para que, pelos castigos, sejam desviados de praticar males. Também parece que eles são punidos pelo Senhor, mas a verdade é que nenhuma coisa dá pena vem do Senhor, mas do próprio mal, porque o mal foi de tal modo unido à sua pena que eles não podem ser separados, pois a turba infernal só deseja e só ama fazer o mal, e principalmente infligir penas e tormentos. Por isso, ela faz mal e inflige penas a quem quer que não se acha sob a tutela do Senhor. Quando, pois, um mal é feito de mau coração, como esse mal repele de si toda a tutela do Senhor, os espíritos infernais se precipitam sobre aquele que fez tal mal e o punem. Isto pode ser ilustrado, de algum modo, pelos males e pelas penas dos males no mundo, onde os males e as penas também foram conjuntos, porquanto as leis prescrevem uma pena para cada mal. Por isso, aquele que se precipita no mal se precipita também na pena do mal. A diferença consiste unicamente em que o mal no mundo pode estar oculto, enquanto não o pode na outra vida. Tudo isso mostra que o Senhor não faz mal a pessoa alguma e que dá-se o mesmo no mundo, onde o rei, o juiz e a lei não são a causa pela qual o réu é punido, porque eles não são a causa do mal do malfeitor.